Então, essa é a aula do treinamento, da segunda aula do treinamento sobre seguro-garantia judicial, onde a gente traz todos os conceitos do zero, a essência do seguro-garantia judicial, com o objetivo de conquistar clientes, de democratizar o seguro-garantia para que mais empresas possam identificar e utilizar essa solução. O meu nome é Simone Fraga, eu sou corretora de seguros, sou contadora de formação, na verdade, mas nunca atuei na área, sempre atuei na área de seguros, especificamente na área de seguro-garantia. E aqui com a gente está também a doutora Graziela Velasco, que é advogada. Doutora, fique à vontade para se apresentar também. A gente se apresentou semana passada, mas a gente faz um review hoje. Isso, eu sou advogada, há 18 anos aí que eu atuo no contencioso cível. No início da minha carreira, eu trabalhei defendendo as seguradoras, mas já vai fazer aí uns 4 anos que eu atuo agora pelo consumidor e pelo corretor de seguros. Eu sou especialista em Direito Processual Civil, tenho um MBA em Seguro Resseguro e diversos cursos de extensão no Direito de Seguro no Contrato de seguros. Então, são aí 18 anos de experiência e fui primeiro apaixonada pelo processo civil e depois, logo que eu me formei, comecei a trabalhar com seguro, aí veio minha segunda paixão, que é o seguro. Ótimo. A gente vai falar hoje sobre análise de crédito, os conceitos gerais para análise de crédito. A análise de crédito é fundamental para o seguro-garantia. Não existe aprovação de nenhuma demanda de seguro-garantia sem antes haver uma aprovação de crédito. E no seguro-garantia judicial, ela é ainda mais importante, ela é fundamental, assim como é para as garantias tradicionais, mas para a garantia judicial, como a gente tem menos subscrição do processo, a análise de crédito é o principal fator, né, para a aceitação de uma demanda. A gente vai falar sobre esses conceitos, a gente vai falar sobre as seguradoras do mercado, como é mais ou menos que elas atuam, mais ou menos as diferenças entre elas. A gente vai trazer exemplos de processos que utilizam o seguro-garantia, para que a gente possa trazer um pouco essa prática, e a gente vai, ao longo de todo o treinamento, trazer situações reais, situações do dia a dia. A gente colocou, eu vou fazer um breve resumo aqui sobre o que a gente falou na aula anterior, para que a gente possa ir para a parte de análise de crédito. O seguro-garantia, ele vem de uma relação tríplice. Nós temos o segurado, que é quem manda na relação, que é quem determina as condições de contratação da apólice. Nós temos o tomador, que é o nosso cliente, que é quem contrata o seguro, quem paga pelo prêmio, quem se beneficia do seguro na necessidade de garantir uma obrigação sem mexer no fluxo de caixa, mas não necessariamente em cobertura securitária. A cobertura securitária, ela é do segurado, que é quem determina as condições da apólice. E nós temos a seguradora, que é quem assume o risco. Nós temos na justiça, né, a figura do juiz, da justiça em si, que é o guardião das apólices de seguros, guardiões dos processos judiciais. Eles não são os segurados das apólices, mas são os guardiões. E a justiça, né, através das leis, das portarias, dos atos, enfim, de todo as condições, de todas as determinações legais que se estabelecem as condições de aceitação das apólices de seguro-garantia judicial. Então, embora o juiz não seja o segurado propriamente dito, a justiça é quem determina as condições de aceitação dessas apólices. No seguro-garantia judicial não há uma expectativa de sinistro, ela é muito curta. A gente tem um aviso, quando a gente tem um aviso de sinistro, já é propriamente para o pagamento, e a gente tem um prazo muito curto para que isso aconteça. Eu digo a gente, as seguradoras, né, o corretor precisa estar ativamente envolvido nessas comunicações para que ele possa comunicar e fazer contato com o tomador para que a situação se regularize rapidamente. Muitas vezes o tomador já tem conhecimento dessa execução, outras não. Eu já tive situações em que a seguradora tomou conhecimento antes do tomador e o tomador só tomou conhecimento a partir do nosso aviso. O risco não há expectativa de sinistro, a aceitação da apólice se dá basicamente pela aprovação de crédito.
Na estrutura do garantia judicial, se a gente for falar de risco, o risco mais simples é o depósito recursal trabalhista, seguido das execuções trabalhistas, os processos cíveis e as execuções fiscais, que é o risco mais complexo para a seguradora, que é onde a gente tem menos apetite e menos aceitação no mercado. Então, é mais ou menos nessa linha. Subscrever uma apólice de seguro-garantia é fazer perguntas e fechar lacunas. A subscrição vai fazer perguntas sobre um contrato, a gente falou um pouco das modalidades tradicionais que dão base para o seguro-garantia como um todo. A subscrição vai fazer perguntas e vai buscar respostas. Então, quanto antes o corretor fizer essas perguntas para o cliente, a gente vai ganhar tempo e vai oferecer melhor esse risco para a seguradora. O seguro-garantia judicial, ele é importantíssimo para o mercado de seguros, é praticamente um ramo hoje, mas não é um ramo, ele é uma modalidade dentro do seguro-garantia. E a matriz técnica dele é baseado no seguro-garantia de performance, que é onde, digamos que nasceu o seguro-garantia, na estrutura básica do seguro-garantia. Hoje nós temos a Circular 477 de 2013, que dá suporte para as operações de seguro-garantia no Brasil, mas logo teremos a atualização, a nova circular da SUSEP, isso está para sair a qualquer momento. Então, um dos pontos que a gente viu semana passada também é que muito vai mudar, né? Muito do que a gente tem hoje vai mudar e vai mudar rapidamente, não só no seguro-garantia, mas no mercado de seguros como um todo. Então, feito o resumo, a gente vai diretamente aqui, eu vou tirar para a gente não passar todas as telas. A gente vai para análise de crédito. Gente, à medida que vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando, ou vão colocando no chat, ou vão perguntando para a gente vai respondendo. Análise de crédito. Por que a gente trouxe? Por que a gente resolveu trazer uma parte, esses conceitos gerais de análise de crédito? A primeira coisa é para que a gente não perca tempo, para que a gente saiba exatamente o que a gente pode defender e o que a gente não pode defender como seguradora. Tem situações que não há defesa, porque a empresa muitas vezes tem uma demanda muito superior à capacidade financeira dela. E na terça-feira a gente viu que a gente precisa responder duas perguntas para a seguradora. A gente precisa responder se essa empresa tem capacidade financeira para assumir uma obrigação, seja ela de uma garantia tradicional, seja ela de uma garantia judicial. É a primeira pergunta que a gente tem que responder, a gente tem que demonstrar isso para a seguradora. E quando a gente fala das garantias tradicionais, a gente tem que responder se ela tem capacidade técnica para executar aquele contrato, aquela obrigação que ela se propõe a fazer. Sem essas respostas, não há emissão de apólice de seguro-garantia, porque a seguradora não vai entrar nesse risco, assim, de jeito nenhum. E existem diferenças no apetite de risco das seguradoras? Existem, claro que existem diferenças, mas a gente precisa partir sempre desse princípio. E existe aqui também, não sei se tem um analista de crédito aí, mas eu preciso falar que os analistas de crédito não têm coração. Zero. Não tem coração nenhum. Então, não tem história bonita, história de construção da empresa. A gente recebe muitos empresários que contam a história da vida deles inteira. É bonito, mas para o analista de crédito não resolve. Ou a gente mostra um balanço patrimonial com bons números, bom resultado, ou nada vai caminhar, porque ele não se comove, gente. Eu falo por experiência própria. Não se comove, não tem emoção nenhuma. A gente tem que apresentar números, tabelas, números e mais números para que a gente possa evoluir na negociação. Então, quando a gente tem esse primeiro conceito e pega um balanço patrimonial e consegue fazer uma leitura dele, muitas vezes a gente nem encaminha uma demanda para a seguradora, né? Se a gente recebe uma demanda de garantia fiscal, que eu já disse aqui que é onde a gente tem mais restrição no mercado,
para uma empresa muito pequena, não vai ser aprovado, porque o mercado ainda não consegue absorver esse risco. Pode ser que no futuro, que, né, se abra um pouco mais, existe um movimento para isso, já tem seguradoras aceitando um pouco melhor esses riscos, né, com menos restrições, mas, de fato, o mercado para as garantias fiscais ainda é fechado, ainda é restrito para as grandes empresas. Então, a gente precisa saber disso e trabalhar com essa realidade. E saber ler esse balanço antes da gente caminhar ou criar também uma expectativa com o advogado, criar uma expectativa com a empresa, né, até para não frustrar, para não gerar uma expectativa falsa que a gente não vai conseguir corresponder. E muito também por conta do prazo, a gente não tem prazo, os processos não têm prazo, não chegam para a gente com antecedência. Então, quanto antes a gente der uma resposta, mesmo que seja uma resposta negativa, melhor será até para a manutenção desse relacionamento futuramente com essa empresa. Na análise de crédito, na documentação cadastral da empresa, a gente precisa começar sempre com as perguntas. Eu já falei aqui que o que a gente faz, na verdade, é perguntar. Então, quando a gente recebe uma empresa, quem é essa empresa? O que ela faz? De onde ela vem? Isso é facilmente identificado. A gente consegue, numa pesquisa rápida na internet, a gente consegue identificar quem é essa empresa, quanto tempo ela tem de fundação, de onde ela vem exatamente. E se essa empresa faz parte de algum grupo, porque a gente vai começar a ter ideias da dimensão dessa empresa. A gente tem empresas, às vezes, bem grandes. O Brasil, aqui, por exemplo, eu estou em Salvador, a doutora Graziela está em Campinas, a Fabiana acho que está em Curitiba, eu acho, Daniele está aqui em Salvador, o Marcos eu não sei, mas assim, está cada um numa região. E nós temos empresas locais, muitas vezes, empresas muito grandes que são locais, e se eu mando para uma seguradora que a matriz está em São Paulo, ele não conhece pelo nome. Às vezes é óbvio para a gente. Falar, nossa, como é que ele não conhece essa empresa? Às vezes é óbvio para a gente que está no dia a dia, mas a gente tem que entender que nada é óbvio. Então, quanto antes a gente fizer essa pesquisa e apresentar isso para a seguradora, melhor será para essa aprovação e para esse retorno. E a gente precisa entender quem são os sócios dessa empresa. Se ela faz parte de um grupo, e quem são os sócios? Esses sócios têm patrimônio, têm dinheiro? E quais são os documentos que a gente dispõe naquele momento? De onde a gente vai partir? Quais são os documentos iniciais? O que a gente já recebeu dessa empresa? E o que a gente pode solicitar dessa empresa? Então, são sempre... Se a gente responder essas 3 primeiras perguntas aqui, fizer uma pesquisa rápida sobre a empresa, a gente já consegue caminhar melhor nessa aceitação, nessa aceitação junto às seguradoras. Existe hoje no mercado 2 formas de se analisar crédito. Existe o que eu chamo de análise de crédito automática, que é a análise de crédito através dos portais das seguradoras, onde basicamente a gente precisa do CNPJ da empresa e o motor de crédito da seguradora, de acordo com o seu apetite, vai liberar um crédito e uma taxa a partir da garantia tradicional, da garantia de performance, que eu falei semana passada. A gente parte da análise de crédito da garantia de performance e tem lá um percentual ou um sublimite de crédito para as garantias judiciais. Quando a gente quer trabalhar somente mesmo quando a gente quer trabalhar somente com as garantias judiciais, sempre tem um limite de crédito da tradicional maior, atrelado, e tem lá um valor negociado para as garantias judiciais. Então, a gente tem essa garantia, esse crédito de forma automática, que muitas seguradoras disponibilizam. Esse é o primeiro momento. Quando eu recebo uma demanda de um tomador, falar, eu preciso de um seguro-garantia judicial. Então, eu preciso saber, é trabalhista, é civil ou é fiscal? Porque eu já consigo classificar mais ou menos o risco. E peço o CNPJ da empresa e já começo a pesquisar. A partir dessa pesquisa, mesmo que se a seguradora me libera somente limite de crédito para garantia tradicional, eu já sei o porte dela. Porque, por exemplo, se ele tiver com uma demanda civil de R$100 mil, por exemplo, e a seguradora liberou somente R$200 mil de garantia tradicional, ele não vai conseguir 100 mil para ação civil, porque é
É um risco restrito, é um risco mais ou menos restrito, por mais que 100 mil seja baixo, é um valor baixo para o seguro-garantia, mas se for uma empresa pequena, como é o cenário que eu estou colocando aqui, dificilmente ele vai conseguir. Então, eu preciso entender se ele faz parte de um grupo de empresas, porque se ele faz parte de um grupo de empresas, eu vou conseguir ampliar essa análise de crédito e melhorar, possivelmente, ou não, essa análise de crédito. Quando a gente vai... Outra coisa, essa análise de crédito automática, no garantia judicial, para que a gente emita na ponta, sem balanço, sem enviar documentação para a seguradora, ela só funciona para os depósitos recursais. As seguradoras normalmente liberam esses limites automáticos para que a gente emita os depósitos recursais na ponta, porque o risco é pequeno, o valor é baixo, é um risco pulverizado, super tranquilo. Então, se é um depósito recursal, chega hoje de manhã, a gente pode emitir hoje à tarde a apólice, porque alguma seguradora normalmente vai aprovar aquele crédito. Mas se for a partir de uma execução trabalhista, a gente precisa de uma avaliação de crédito tradicional, e aí a gente precisa conhecer os documentos da empresa, a gente precisa ir para a análise de crédito propriamente dita, do balanço da empresa, para daí liberar limite. Quais são os documentos iniciais para que a gente faça isso? A gente precisa dos 3 últimos balanços patrimoniais da empresa. Quando eu falo balanços patrimoniais, é o balanço completo, o balanço mais completo possível. E se ele não estiver totalmente completo, a gente precisa do ativo, do passivo e do demonstrativo de resultado do exercício assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa. Por que os 3 últimos anos? Porque o balanço ele é uma foto do exercício daquele momento, daquele exercício fiscal. Então, se a gente está em 2021, ela tem o balanço fechado de 2020. Ele chega a 31 de dezembro, que é o fechamento do balanço, e tira uma foto. Fala, olha, eu fechei o ano assim. Eu fechei o ano com X de faturamento, com Y de lucro, com X de endividamento. Este foi o meu ano. Então, é uma fotografia. O que o analista de crédito faz? Ele pega as 3 últimas fotografias, os 3 últimos balanços e transforma isso num filme. Ele consegue, a partir desses 3 últimos anos, identificar a tendência da empresa. Se ela tem uma tendência boa, se ela está dando resultado positivo, né, claro que ele vai cruzar essas informações todas, ou se ela já vem com um resultado negativo e vem caindo. Essa é a primeira coisa que a gente olha. Se ele olhou lá, 2018, resultado negativo, 2019, resultado negativo, 2020, resultado negativo, ele não vai esperar que 2021 o cenário mudou completamente. Ele vai esperar o contrário, na verdade. Ele vai esperar que a empresa já está quase em falência, porque a analista de crédito pensa assim. E se ele tiver com resultado positivo, se ele vem acumulando resultados positivos, a tendência é que ele tenha também um resultado positivo em 2021. Quando à medida que a gente passa o exercício, a gente fecha o balanço 31 de dezembro de cada ano. Quando a gente vai ao longo do tempo, né, dos meses, é importante atualizar essas informações através dos balancetes. Então, agora, por exemplo, a gente está em novembro de 2021, a gente já tem quase um ano do fechamento do balanço de 2020. Para uma aprovação de crédito, é muito importante, fundamental, inclusive, dependendo do que a gente estiver pedindo para a seguradora, que a gente tenha um balancete, pelo menos dos 6 primeiros meses de 2021, no primeiro semestre de 2021, porque aí ele vai identificar, ele vai ratificar ou não essa tendência da empresa. Vai ver, olha, resultado positivo 2020, 2021, os primeiros 6 meses, resultado positivo. Ok. 2020, resultado positivo, 2021, resultado negativo. O que foi que aconteceu com essa empresa? Por que ela está com resultado negativo agora? Então, é sempre essas perguntas que ele busca responder através dos balanços. O contrato social e as alterações contratuais, quando a gente estiver falando de empresa limitada, ou o estatuto social e ata de eleição da diretoria, quando a gente estiver falando de empresas SA, para que a gente identifique qual é a estrutura da empresa, quem assina por ela, quem é o responsável legal, administrador da empresa e quem são os fiadores.
Isso é para estruturar o contrato de compra-garantia, que a gente falou também na terça-feira. É a partir dessas informações aqui que vai se estruturar quem vai assinar o contrato de compra-garantia. Quem são os sócios que assinam por essa empresa? Esses 3 quadradinhos aqui, os 3 últimos balanços, contrato social, o estatuto, alteração contratual ou a ata de eleição, é o mínimo de documento que a gente precisa mandar para a seguradora. Não adianta mandar o balanço de 2020, a última alteração contratual, porque vai gerar pendência. A gente só vai levar tempo sem eficiência. Esse processo vai ficar parado, não vai caminhar. Isso é o mínimo que a gente tem. Oi? É Fabiana aqui. Eu adorei esse seu comentário e a gente enfrenta isso lá no dia a dia, sabe? Essa questão da atualidade dos documentos e o conflito, assim, a gente, às vezes, no jurídico, a gente vai precisar, para validar as assinaturas, entender a estrutura de fiança, às vezes, do próprio tomador, de saber o documento atualizado. A gente pede, o corretor ele não acha pertinente que a gente faça essa solicitação, briga com a seguradora, às vezes o tomador não quer mandar. É realmente um desafio, assim, porque a gente está sempre no limiar de se desgastar com o nosso cliente, sabe? Então, essa sua ponderação é muito bacana, realmente. Eu sei, eu sou corretora, eu sei bem. Eu sei bem como é o dia a dia. Assim, existe uma busca aí de um equilíbrio o tempo todo, porque quando a gente fala de empresas maiores, né, empresas bem estruturadas, essa documentação é muito simples. Ela chega com muita facilidade para a gente. Quando a gente fala de empresas menores ou até empresas médias, às vezes, mas de administração familiar, muitas vezes, a gente tem mais dificuldade mesmo de conseguir essa documentação. A gente fica pedindo em doses homeopáticas. Eu acho, e aí eu defendo, que o corretor precisa fazer isso previamente. Claro que nem sempre é possível. Então, quanto antes a gente for em busca desses documentos, mesmo, recebi hoje um contrato social, depois de amanhã uma parte da alteração contratual, porque chega assim, né? Outro dia chega outra parte da alteração contratual, que a gente vai fazendo essa reserva de documento antes de mandar para a seguradora. Se não adianta a gente ficar recebendo esse picadinho todo de documento e ficar liberando para a seguradora, porque a gente só vai se perder no meio do caminho. Mas é um desafio diário. Eu acho que para todos nós. Não é fácil, não. Mas a partir do momento que a gente tem essa consciência e vai fazendo essa busca antes, eu acho que todo mundo ganha, inclusive o cliente, a gente também, porque a gente vai conseguir uma resposta mais rápida da seguradora. Os documentos complementares, eles entram para fortalecer essas informações, para dar suporte maior, muitas vezes, quando o balanço não demonstra tudo. Esses dias atrás, eu peguei uma empresa, não lembro exatamente os números, mas era mais ou menos assim, ele faturou acho que 70 milhões e deu um prejuízo de 13 milhões. Né? Um prejuízo de 13 milhões, a empresa faturou 70, nem é tanto assim, mas 13 milhões de prejuízo é um prejuízo alto. E quando a gente vai apurar com a empresa, ela trabalha no setor público, ela tinha a expectativa de fechar o ano com aquele faturamento, né? Ela ganhou o contrato, mas o dinheiro não entrou. Então, gerou o prejuízo depois. Então, ela tem aquele dinheiro, mas ela acabou não lançando no balanço para não pagar a tributação. E é isso que a gente também enfrenta no Brasil. Então, a gente tem que ir em busca de informações que demonstrem que aquela empresa tem capacidade financeira. Se a empresa não está demonstrando que ela tem capacidade financeira, os sócios têm, né? Os sócios têm dinheiro aplicado, a gente pode analisar o imposto de renda dos sócios, e quando eu falo imposto de renda dos sócios, é o imposto de renda completo, né? Que a gente tenha todas as informações do patrimônio daquele sócio. E quando eu falo patrimônio, para o analista de crédito, ele quer ver dinheiro. Não adianta a gente falar que ele tem uma fazenda em Goiás, que é
gigantesca e que vale não sei quantos milhões. É imobilizado, não é líquido, não tem um acesso rápido. Então, assim, muitas vezes não ajuda, às vezes até atrapalha. Então, a gente tem que entender esse imposto de renda, o que é, se ele realmente tem liquidez, para que ele possa dar suporte a essa avaliação patrimonial da empresa. Outros documentos de outras empresas do grupo, eu comecei aqui falando se essa empresa faz parte de algum grupo. Quando a gente tem uma estrutura de grupo, às vezes tem seguradoras que só aceitam se for um grupo regulamentado, né? Se for uma empresa com as suas subsidiárias, um grupo realmente formal. Outras seguradoras avaliam empresas com sócios em comum e outras conseguem compor crédito mesmo que os sócios não sejam em comum. O que a gente tem que fazer? Essa mesma documentação cadastral de todas as empresas que compõem aquele grupo de empresas. A gente vai analisar o crédito de forma individual e depois buscar unificar esse crédito para atender uma determinada demanda, através de uma cessão de crédito. Uma empresa cede o crédito para outra para que ela possa atender uma determinada demanda. Relato histórico da empresa, o que eu coloquei aqui, da gente pesquisar sobre essa empresa, da gente levar a informação, backlog, a gente utiliza muito mais nas garantias tradicionais do que nas garantias judiciais, mas eu acredito que fortalece a informação, né? Quem é essa empresa, o que ela faz, quais são os contratos que ela tem, isso vai demonstrar como ela vem se desenvolvendo, o que ela está fazendo nesse momento, quais são os contratos que ela está executando nesse momento, quem são os clientes dela. Isso a gente consegue demonstrar através do backlog e essas informações complementares fortalecem essas informações aqui que são as iniciais e as essenciais para análise de crédito. Que é um balanço patrimonial. O balanço patrimonial vocês já perceberam que é a estrutura central da análise de crédito e a estrutura central do seguro-garantia. Ele é um relatório que quantifica e qualifica a empresa. Ele demonstra o que é aquela empresa, qual é a estrutura financeira daquela empresa. Ele informa quais são os bens, quais são os direitos daquela empresa e quais são as obrigações daquela empresa. Através da leitura desses números, a seguradora, os analistas conseguem identificar quais são, né, qual é a riqueza dessa empresa e quais são as obrigações dessa empresa. O termo balanço advém do equilíbrio necessário em uma empresa, a gente iguala os bens e direitos às obrigações e a participação dos acionistas. Então, a gente tem na estrutura do balanço isso aqui. A gente tem, de um lado, o ativo, que são os bens e direitos, a gente tem o passivo e o exigível a longo prazo, a gente tem o patrimônio líquido, que nada mais é do que a riqueza da empresa, eu costumo dizer que é o PIB da empresa, e a gente tem as contas de resultado, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Aqui demonstra qual é a receita da empresa, quais são os tributos pagos, quais são as despesas operacionais, despesas de venda, despesas financeiras, e, por fim, se ela teve lucro ou prejuízo naquele exercício. Vocês conseguem visualizar bem aqui? A letrinha está pequena, mas vou tentar. O balanço patrimonial, ele se divide em quadrantes. Para que a gente faça a leitura dele, a gente não precisa, no dia a dia, fazer uma leitura aprofundada de um balanço patrimonial, nem dá tempo para isso. Mas quando a gente pega determinadas demandas, eu vou aprovar crédito para uma rede de clínicas, para garantia judicial trabalhista, por exemplo, e garantia judicial, desculpa, garantia judicial civil, por exemplo. Eu sei qual é a demanda e aí eu começo a estruturar o crédito. Eu vou olhando o balanço dela dentro desses quadrantes. O primeiro quadrante dela no ativo é o ativo circulante. É tudo que ela tem para ser recebido nos próximos 12 meses. Então, se a gente está falando de um balanço que fechou em dezembro de 2020, ele tirou aquela fotografia em dezembro de 2020 e aí ele demonstra, olha, no exercício de 2021, até o final de 2021,
eu tenho essas contas aqui a receber. Eu tenho adiantamentos de clientes, eu tenho acordos comerciais, eu tenho esse estoque aqui que eu pretendo vender durante o exercício de 2021, eu tenho isso aqui de disponibilidade, de aplicação financeira, são valores que ele pode acessar rapidamente. Do outro lado, aqui no passivo, a mesma coisa. Tudo que ele tem de obrigações no exercício seguinte. Tudo que ele tem de obrigação com fornecedor, com financiamento, com empréstimos de curto prazo, com aluguéis a pagar, todas as obrigações que irão vencer no próximo exercício, elas estão previstas aqui. Aqui, voltando para o ativo, a gente tem o ativo não circulante, que são os bens e direitos de longo prazo, acima de 1 ano. Então, tudo que ele pode ter acesso para além de 1 ano, ele vai estar registrado aqui. Impostos a recuperar, contas a receber, depósitos judiciais, são valores que fazem parte dos bens da empresa, dos direitos da empresa, mas eles não são acessíveis facilmente. Eles são bens e direitos de longo prazo. O passivo, a mesma coisa, obrigações de longo prazo, financiamentos, impostos a recolher, tudo que for de longo prazo, acima de 1 ano, ele vai estar aqui no exigível a longo prazo, no passivo não circulante. O ativo permanente, ele é o que a empresa tem de imobilizado, a sede da empresa, os equipamentos da empresa, o que ela tem de intangível, a marca da empresa, o valor da marca da empresa, tudo que ela tem de permanente, da estrutura básica dela, digamos, para a sustentação da empresa. Tem empresas que têm ativos permanentes, tem empresas que não têm ativos permanentes. E aqui a gente tem o patrimônio líquido, que é a riqueza da empresa. Depois que, se ela fechar, se ela receber tudo que ela tem aqui no curto prazo, pagar tudo que ela tem de obrigação no curto prazo, pegar tudo do longo prazo, quitar tudo, o que sobra? É o patrimônio líquido. É uma das principais contas no balanço. A principal conta, na verdade, que a gente bate o olho e fala, o patrimônio líquido. Quanto é o patrimônio líquido dessa empresa? E aqui, para análise de crédito do garantia judicial, ele é muito importante porque a gente restringe algumas empresas a partir do patrimônio líquido de acordo com o tipo de garantia. Então, por exemplo, as garantias fiscais, existem seguradoras que só analisam empresas com patrimônio líquido ou receita operacional acima de 200 milhões, outras acima de 60 milhões, outras acima de 100 milhões. A gente precisa entender isso, esse apetite de risco da seguradora, para que a gente não oferte coisas que ela não tem interesse em analisar. Então, a gente olha logo qual é o patrimônio líquido da empresa, quanto que ele tem de patrimônio líquido, que eu já consigo classificar. Então, a partir dessa análise de crédito, é que o analista ele consegue identificar se a empresa tem a capacidade financeira. A primeira pergunta que eu fiz lá atrás para vocês, a empresa tem capacidade financeira para honrar com essa obrigação? É essa análise de crédito que vai responder. Ele pode ter, pode não ter, pode ter parcialmente. E aí a gente fazer ou análise de crédito em conjunto com outras empresas, ou pedir um colateral, a gente pode partir para um outro tipo de negociação. Aqui a gente consegue visualizar a posição patrimonial da empresa naquele período, destacar as principais fontes de recursos ou dívidas das empresas e dar lastros aos pagamentos. Eu vou dividir aqui com vocês alguns exemplos de balanços reais para que a gente possa visualizar do que eu estou falando aqui, para a gente sair um pouco da teoria. Vou só compartilhar aqui, tá? A Marcos está em Sorriso, Mato Grosso. Olha, você está eu fui para Bonito. Mato Grosso agora eu me perdi, gente, no Brasil. O Brasil é tão grande que eu me perdi. É Centro-Oeste? Eu acho que é, né? Eu vou compartilhar aqui os exemplos de balanços.
Compartilhando. Conseguem visualizar? Tá ok? Esse balanço aqui é uma informação pública, é uma empresa aqui de Salvador. E aí a gente já percebem a estrutura do balanço. A gente tem mensagem da diretoria, a gente tem notas explicativas, a gente tem gráficos, a gente já tem uma série de informações aqui, e aí sim a gente vai para o balanço propriamente dito. Todos os balanços repetem essa estrutura de quadrantes que eu falei para vocês. A gente tem o ativo, a gente tem o passivo, circulante, não circulante, o patrimônio líquido e o demonstrativo de resultado do exercício. Existem as outras demonstrações que são importantes para análise de crédito, mas elas não são necessariamente fundamentais. Quando a gente tem, ótimo. Se a gente não tiver, dependendo do porte da empresa, a gente consegue analisar a empresa. A gente tem demonstrações de fluxo de caixa, de mutação de patrimônio líquido, enfim, existem uma série de outras informações que são complementares. O básico é essa estrutura aqui. Balanço fechado de um exercício, de outro exercício, e o demonstrativo de resultado do exercício. Quando a gente olha o balanço de uma empresa, a gente já consegue identificar o porte de uma empresa. Olha só, vou compartilhar outro aqui para vocês. Aqui é um balanço também. Mas olha como ele já vem, ó. Ativo, ele repete as mesmas informações. Ativo, passivo, patrimônio líquido, demonstrativo de resultado do exercício. Mas só de olhar o balanço, eu já vejo o porte da empresa. Eu não preciso nem saber o patrimônio líquido dela. O balanço já me demonstra qual é o porte daquela empresa. Aqui a gente está falando de uma empresa pequena, uma empresa familiar, uma empresa não listada na bolsa, né, uma empresa limitada, e olha o patrimônio dela, 814 mil reais. Eu vou voltar para o outro balanço aqui para vocês, tá? Olha o patrimônio da outra. 609 milhões de reais. Então, muitas vezes, assim, se chega a primeira empresa, a outra empresa que eu coloquei aqui, me pedindo uma garantia fiscal ou uma garantia civil, eu já sei que eu preciso de mais informações, que não vai ser o suficiente. Eu não preciso nem saber qual é a demanda que ele está me pedindo, qual é o valor que ele está me pedindo. Porque eu já sei, a gente vai olhar aqui o apetite de risco das seguradoras, eu já sei que eu não vou ter acesso fácil a esse produto. A gente falou também na terça-feira da evolução da base legal do seguro-garantia e que ele praticamente nasceu a partir das garantias fiscais, é onde a gente começou a estrutura da base legal para as garantias judiciais. E até então, até a reforma trabalhista, era um mercado muito fechado e muito voltado para grandes empresas, para empresas como esse porte aqui. Essa empresa aqui se chama Bahia Gás, é uma empresa SA, uma empresa aberta, com capital na bolsa. Ela não tem problema de crédito, ela não tem problema de avaliação de crédito, né? A depender da demanda dela, sempre a depender da demanda dela.
E, a partir da reforma trabalhista, é que o mercado começou a abrir um pouco mais o crédito para as garantias menores, olhar um pouco mais para as empresas menores, mas ainda não chegamos ao ponto das empresas menores terem acesso ao crédito para as garantias fiscais. Eu vou voltar no balanço para a gente olhar junto os números, mas só reforçando. O ativo são bens e direitos, a liquidez da empresa. Liquidez imediata, liquidez dentro do primeiro exercício, liquidez de longo prazo no ativo não circulante. Passivos são as obrigações. Uma conta muito importante dentro do passivo são os endividamentos bancários. É uma das contas que a gente olha logo. No ativo, a disponibilidade financeira, aplicações financeiras da empresa, quanto que ela tem de aplicação financeira? É uma conta que eu olho logo, quanto que ele tem aqui aplicado? E quanto ele tem de endividamento bancário, principalmente se esse endividamento bancário for de curto prazo. Né? Quanto que ele está devendo para o banco? E se ele tem endividamento de curto e de longo prazo, e quais são esses valores? Por que ele está devendo isso? Outra coisa que a gente olha muito é o estoque da empresa, né? Quanto que ele tem de estoque? Isso é dinheiro retido, né? Não é, por mais que a gente está lá no ativo circulante, mas ele não consegue se desfazer de um estoque tão rapidamente, ele não é tão líquido. O patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma empresa, né? É a riqueza da empresa, e o demonstrativo de resultado mostra a relação entre receitas e despesas de um determinado período e mostra o resultado financeiro, o lucro ou prejuízo daquele exercício. Isso aqui eu não vou falar para vocês, mas esse material, como eu já disse, vai ficar disponível para vocês. Traz um pouco mais de informações, de detalhamento sobre cada uma dessas contas aqui. Como é que o analista de crédito ele faz essa análise? Ele busca índices para análise de balanço. Um dos principais índices é a liquidez corrente, onde ele pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante de uma empresa. Eu vou colocar um balanço aqui para a gente fazer rapidamente para vocês identificarem do que é que eu estou falando. Quando a gente pega aqui essa empresa, em 2019, ela tinha 519.968, e a gente divide pelo total do circulante aqui, do passivo não circulante, de 2019, o mesmo período. Para cada R$1 de dívida, ela tem R$1,97. O resultado dessa divisão aqui deu 1,97. Toda vez que esse resultado for acima de 1, ele é positivo, quer dizer que ele tem mais dinheiro do que obrigações, ele tem mais bens e direitos do que obrigações a pagar dentro daquele período. Então, 1,97 quer dizer que para cada R$1 que ele tem, né, um valor monetário que ele tem, ele consegue, dentro do circulante dele, quitar as obrigações de curto prazo. Então, é um índice de liquidez positiva. Eu vou voltar aqui. Se a gente quiser fazer uma conta rápida, se a gente quiser fazer uma análise rápida de um balanço, antes de enviar para uma seguradora, para a gente identificar o que é aquela empresa, depois que a gente pega esses balanços todos que eu falei, que a gente pesquisa sobre a empresa, olha o resultado financeiro dela, o resultado do exercício, no demonstrativo de resultado do exercício, olha o patrimônio líquido dela, se ela tem disponibilidade financeira, se ela tem aplicação financeira e o endividamento dela.
isso já vai dar um cenário muito bom para uma defesa, para você identificar se aquela empresa tem capacidade financeira para assumir aquelas obrigações. E faz esse índice aqui de análise de balanço da liquidez corrente e da liquidez seca, que é o ativo circulante menos os estoques, que eu coloquei aqui, né? O estoque, ele está no ativo circulante, mas ele não consegue se desfazer tão rapidamente, então ele não é tão líquido. Quando a gente tira o estoque, o que acontece? Será que ele realmente tem liquidez para pagar essa obrigação de curto prazo? Vamos ver essa empresa aqui para a gente... Ó, deu 1,97, vamos tirar os estoques dela. Eu acho que essa empresa não tem estoque. Isso é claro que eles vão avaliar a atividade da empresa, tá? É claro que tem empresa que não tem estoque, tem empresas que têm um estoque gigantesco. Supermercados, atacadistas, a natureza dela, a atividade dela requer que ela tenha estoque. Então, isso vai ser considerado na análise também. A situação econômica daquele determinado setor, por exemplo, se a gente estiver analisando aqui uma rede de hotéis, durante a pandemia, né, durante esses últimos 2 anos, praticamente, a gente teve o fechamento de muitos hotéis. A gente ficou com hotéis totalmente inativos. Então, dificilmente ele vai trazer um resultado positivo durante esse período. Isso é levado em consideração, não quer dizer que vai resolver, mas o analista ele já vai identificar o motivo daquele resultado negativo. Assim como as construtoras, né, durante o período da Lava Jato, por exemplo, né, em situações econômicas, no geral, isso é levado em consideração. Então, quando a gente tira aqui, ó, essa empresa, ó, ela não tem, eu sei por conta da atividade dela. Então, ela tem, vai dar quase nada de diferença no estoque dela, porque ela não tem estoque. É uma empresa de gás. Deu 1,96 o índice de liquidez seca dele. Então, ela é extremamente líquida. Eu vou puxar só mais um aqui, só para a gente identificar o peso desse estoque, tá? Quando eu falo que a leitura do estoque é importante. Compartilhando aqui, tá, gente? Olha o que eu disse que tem balanços que a gente tem 3 páginas, tem balanços que tem 174 páginas, como esse aqui que eu puxei. Ó, demonstrações de mutação do patrimônio. Nem eu estou achando o passivo da empresa. Essa também é uma empresa com informações listadas na Bolsa, e aí as demonstrações financeiras dela são acessíveis através do site, são abertas. Essa tem 2.400.
Olha, independente do formato do balanço, só repetindo para vocês que eles se repetem. Isso aqui é padrão, é contabilidade. Ativo, total do ativo, passivo, patrimônio líquido, passivo não circulante, ó, ele vai, e as demonstrações de resultado. Por mais que ele tenha outras demonstrações, como essa daqui tem uma série de informações, e essas informações aqui estão sempre presentes e é o ponto de partida para análise de crédito. Vou só tirar aqui para vocês identificarem. Essa empresa aqui, ela tem... Também não tem tanto estoque assim, mas tem mais. Essa ainda está melhor. No índice de liquidez seca, que é tirando o estoque, para cada R$1, uma unidade monetária, ela tem 4,14. Então, ela é ainda mais líquida do que a outra empresa que a gente olhou. E liquidez é o mais importante dentro de uma empresa. Todos os outros índices serão analisados, mas a liquidez, o dinheiro da empresa, o analista quer saber quem é que vai pagar a conta. Se essa empresa, se houver uma execução da apólice, se a apólice for reclamada, a empresa tem dinheiro para pagar essa obrigação. Então, o índice de liquidez, a disponibilidade financeira da empresa é que vai demonstrar isso, se ela realmente tem esse dinheiro, esse poder, esse capital disponível. A liquidez imediata, a gente pega o que ele tem de caixa, o equivalente à caixa, que são aplicações financeiras de curto prazo, e divide pelo ativo circulante. Então, aí ele começa a espremer a empresa, digamos assim, né? A gente pega o ativo, divide pelo ativo circulante, divide pelo passivo circulante, e a gente olha a liquidez corrente dela, o geralzão dela. Se ela vender tudo que ela tem agora, ela consegue cumprir todas as obrigações que ela tem para agora? É a pergunta que a gente responde através desse índice. Se ele tirar os estoques, se ele não conseguir vender o estoque, for fechar a empresa hoje, ele tem disponibilidade financeira para cumprir a obrigação? E outra, ele começa a espremer ainda mais. Se tirar o estoque, tirar todas as outras contas, dinheiro que ele pretende receber, mas que ainda não está no caixa, deixar só o caixa, a disponibilidade financeira dele, aplicações financeiras, ele consegue pagar toda essa conta do passivo? É o que a gente sabe aqui através da liquidez imediata. O nome diz imediata, né? Tudo que ele tem de dinheiro, consegue arcar com toda a obrigação dele, né? No curto prazo. E a liquidez geral, ele pega o ativo circulante, o realizável a longo prazo, que é o ativo não circulante, o passivo e o exigível a longo prazo, o geralzão, vai fechar a empresa toda, acabou. Todos os bens, direitos dela, a sede da empresa que eu falei aqui, os equipamentos, ele vai vender tudo, ele consegue pagar todas as obrigações, incluindo as obrigações de longo prazo, é que o que o índice de liquidez geral vai demonstrar para a gente. Toda vez que esses índices forem superiores a 1, eles são positivos. Abaixo de 1, eles são negativos. Então, se a gente está dividindo aqui os bens e direitos pelo passivo e está deficitário, ele nem vendendo o que ele tem hoje, ele consegue cumprir as obrigações. Por que eu vou emprestar dinheiro para ele? Né? Se a seguradora está emprestando dinheiro para ele, por que eu vou entrar nessa empresa? Né? O que mais eu tenho de informação aqui? Será que eu realmente vou entrar nessa empresa ou não? E no garantia judicial isso é fundamental. Nas outras modalidades, a gente pode ter situações que a capacidade técnica ajuda nessa avaliação, né? Fortalece essa avaliação.
mas o princípio todo é a partir daqui, é a partir dos índices de liquidez, a disponibilidade financeira da empresa. Existem outros índices que vão fortalecer, que fazem parte dessa análise de crédito. Lucro, a margem líquida da empresa, existe uma série de outros índices. Eu não vou entrar, eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas eu não vou entrar aqui, até para que a gente tenha tempo de falar sobre os outros tópicos. O que eu acho importante da gente ter em mente é o porte da empresa frente à demanda que ela está solicitando, se esse porte é realmente real, né, se ele está demonstrado nos balanços da empresa. A gente tem empresas que, às vezes, têm muitos anos de atividade, têm uma ótima reputação, mas não demonstram isso nas suas demonstrações financeiras. E aí a gente não consegue, às vezes, aprovação de crédito por conta disso. Todos esses outros índices, eles estão em grau de alavancagem financeira da empresa, eles são fundamentais. O analista de crédito vai fazer todas essas contas aqui. Mas para a gente, no dia a dia, é a gente bater o olho e falar, olha, dá para a gente seguir com essa empresa, olha, ou a gente não tem condições de a gente seguir com essa empresa, ou a gente buscar uma outra informação que possa complementar. Gente, vocês têm alguma dúvida, vocês querem fazer algum tipo de comentário agora? Eu vou entrar na parte das seguradoras, falar um pouco mais sobre as seguradoras. Quem são as seguradoras do mercado? O que elas... apetite de risco entre elas? Vocês querem comentar alguma coisa sobre análise de crédito? Ou tem alguma dúvida? Querem esclarecer algum ponto? Não, vou seguir aqui, tá? Vou dividir a tela. Essa é a lista de seguradoras que tiveram operação de seguro-garantia em 2020, segundo o registro da SUSEP. Essas informações são verificadas no espaço de estatística da SUSEP, disponível para todo mundo. Então, tem uma listagem aqui de empresas, de seguradoras, foram 46 seguradoras em 2020 que tiveram operação de seguro-garantia. Eu sou de uma época que era basicamente 3 seguradoras, então hoje a gente tem 46 seguradoras. O mercado vem ampliando bastante. Aqui eu trago uma sugestão. A JNS está aí, eu não consegui enxergar, Simone. Tá aqui, ó. Tá em ordem alfabética, tá aqui. Entendi. Beleza, assim. Bacana. Então, todas as tiveram operação em 2020 estão aqui. Em 2021 eu recebo mais gente no mercado, isso aí. Oi? Em 2021 tem players novos também. Tem. Não me engano, né? Já tem pelo menos mais uns 3 ou 4, né? Sim, ou acho mais. que sim. Tem. Eu olho assim, ainda tem muito o que acontecer no garantia, né? E tem muita gente que sabe disso. Então está entrando no mercado. Uma das perguntas que eu mais recebo no clube, né, através do Instagram, é quais são as companhias, né? Onde se cadastrar, quais são as melhores companhias. Eu acho que a melhor companhia é onde você tem relacionamento. O seguro-garantia requer, na verdade, todos os seguros, gente. Eu acho que a gente não pode se iludir, sabe? A gente tem que ter uma dinâmica de trabalho no dia a dia, onde a gente consiga falar com as pessoas e ter essas respostas. Então, se a gente tem esse relacionamento, a gente vai conseguir fazer negócios com mais rapidez. E
não dá para ter relacionamento com 46 seguradoras ao mesmo tempo. Eu não acho que dê para ter relacionamento com 46 seguradoras. Então, não acho que dá para sair cadastrando em todas as seguradoras, para fazer reserva de mercado, cadastrar todos os tomadores em todas as seguradoras. Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. E a gente fica fazendo um samba no mercado, com um monte de tomador cadastrado, muitas vezes, com crédito liberado, às vezes sem utilização. Então, a gente tem que olhar quais são as seguradoras que a gente tem mais aproximação, quais são as seguradoras especialistas, as seguradoras que falam de garantia de uma forma com especialidade mesmo, né? As não generalistas, e é onde eu sempre indico o cadastro, né? Que os corretores façam o cadastro. Aqui não é uma ordem de prioridade, tá, gente? Não tem uma ordem de prioridade, eu não tenho um vínculo com as seguradoras, eu atuo com todas elas. Então, essas são as que eu considero, assim, se tiver o cadastro nessas seguradoras, é possível atender todos os negócios, todos os tipos de negócios de seguro-garantia. Porque aqui a gente tem as seguradoras especialistas, a JNS é uma seguradora especialista, a Junto é uma seguradora especialista, a Berkeley já foi mais, hoje um pouco menos, a Potencial a Tóquio vem melhorando, a BMG é uma seguradora especialista, cada uma tem o seu apetite de risco, como existe o apetite de risco em qualquer ramo de seguro. A partir da experiência da seguradora, ela vai aceitar mais riscos ou aceitar menos riscos. Então, e outra coisa que eu sempre digo para os meus colegas, para os alunos, para os corretores de seguros, aqui eu estou falando 12 seguradoras. Eu acho que relacionamento mesmo, aproximação, você consegue ter com 4, 5. Né? O dia a dia, né? Aquela troca, olha, tenho isso, tenho essa demanda aí, aqui, preciso para agora, e aí, como é que a gente faz? Acho que você não consegue fazer isso não consegue com 46 e também não consegue com 12. Você precisa eleger os seus parceiros para ter essa dinâmica, né, essa facilidade no dia a dia. Eu pessoalmente acredito muito nisso e eu acho que facilita muito essa dinâmica, essa troca rápida de informação. Aqui, inclusive, Fabiana, aqui não está a JNS, tá? A gente pode atualizar, porque eu sei que a JNS está mudando a política de crédito. Certo? Então, a gente eu não coloquei aqui. Certíssimo, Simone. Inclusive, a política está sendo alterada recentemente, porque essa semana entrou um diretor de crédito novo, então vai ter coisa quentíssima aí daqui a alguns dias. Já estou sabendo também. E aí vai mudar bastante, né? Vai mudar já vem mudando o apetite de risco de vocês, e eu sei que tá nesse momento eu não coloquei a JNS. Aqui, o que eu procuro trazer é para que os corretores identifiquem como é que o mercado funciona hoje. Muito com aquela ideia de a gente não perder tempo, não adianta, né? Não adianta. Se a seguradora não está naquele momento de aceitação para um determinado risco, não adianta você fazer um e-mail com 500 palavras ou 500 páginas, sei lá, para poder defender um risco que ela não quer, né? A gente pode ir acompanhando o momento da seguradora, identificar, estudar a respeito daquilo e acompanhando esse desenvolvimento, porque muda. O tempo todo muda. As seguradoras vão mudando os seus apetites o tempo todo. Então, eu trouxe aqui a Tóquio, a Junto, Berkeley, a Porto, a Potencial, Som, Perfex, Ator e as linhas de corte, de acordo com a modalidade, a submodalidade de seguro-garantia. A gente tem, no geral, as seguradoras, a Fairfax aceita empresas com patrimônio líquido e faturamento acima de 10 milhões ou mais, para qualquer tipo de processo judicial. A gente tem, por exemplo, aqui, a Tóquio, que aceita empresas com faturamento e PL acima de 60 milhões, e a gente tem seguradoras como a Junto aqui, por exemplo, que aceita empresas com 50 milhões até o cível
mas para o fiscal, é somente empresas acima de 100 milhões. Então, o que eu venho falando aqui, olha, se a gente olhar essa coluna do fiscal, a gente tem seguradoras que aceitam acima de 100, 150, que analisa caso a caso como a potencial, mas esse caso a caso não é uma empresa de pequeno porte, tá? 100 milhões, 10 milhões, 200 milhões, e a Austral acima de 350 milhões, a BMG acima de 100 milhões. Então, está na linha dos 100 milhões. Quando eu recebo uma demanda de garantia fiscal, eu já sei que vai ser mais difícil, porque ele está na linha ali. Se é uma empresa acima de 10 milhões, eu talvez consiga na FEFEX, ou não, mas aí eu só tenho uma alternativa no mercado, não tenho outras alternativas no mercado. Quando a gente vai para os depósitos recursais, é o que eu falei, boa parte delas trabalham a aceitação no portal, fora a Austral aqui, que coloca também o patrimônio superior a 300 milhões. Mas, no geral, a gente consegue emitir nos portais das seguradoras. As garantias trabalhistas, tem seguradora que já vem liberando também no portal, dependendo do valor. Porque a gente tem, às vezes, execuções trabalhistas de valores muito baixos, às vezes similares a um depósito recursal, 10, 20 mil. Então, é um valor baixo. Os processos cíveis, a gente tem menos demanda hoje no mercado. A gente trabalha muito o trabalhista e o fiscal. O cível é menos, mas a gente já viu aqui com a doutora Graziela semana passada que tem uma imensidão de processos que podem ser garantidos através da área civil, que podem ser garantidos através do seguro-garantia judicial. Mas não é hoje a demanda espontânea de uma empresa. Quando a gente recebe uma demanda, a gente recebe do trabalhista, o fiscal, e depois que ele compreende a dinâmica, é que a gente começa a receber as demandas da área civil. Então, esse material aqui vai ser disponibilizado para vocês também, para que vocês visualizem isso no dia a dia. Eu uso isso aqui no dia a dia, falar, recebi uma demanda, rapidamente, né, para agora, quem é que pode ter mais chance de aceitação? E dentro daquela troca diária, né, daquela informação diária que no garantia, eu acho que em qualquer negócio é fundamental, no garantia é ainda mais fundamental, porque a gente precisa de rapidez. Lembrando que isso aqui pode mudar a qualquer momento, não é fixo, as seguradoras é quem determina os seus apetites de risco, isso pode mudar. Hoje eu tive um exemplo aqui, não foi garantia judicial, mas só para vocês identificarem, a gente estava com um tomador negado há mais de um ano numa seguradora, a gente consultava, negava. Aí hoje eu falei assim, vamos consultar de novo. Liberou 3 milhões. Então, sim, até 3, 4 meses atrás estava negado, a seguradora não queria saber desse cara. Hoje liberou 3 milhões. Então, isso muda, né? O apetite de risco dela vai mudando, e o que pode mudar também? A situação financeira da empresa. Os motores de crédito, eles são muito vinculados ao score do Serasa, né? Ao comportamento da empresa no mercado. E aí tem lá as pontuações, enfim, tem uma série de variáveis. Se essa empresa melhorou a pontuação dela, digamos assim, e ela está dentro do crivo de aceitação dessa seguradora, nesse momento ele vai passar. Daqui a 3 meses pode ser que ele seja recusado novamente. Então, isso acontece. Quando a gente fala da análise de crédito tradicional, análise de balanço, ele tem uma validade maior. Então, quando a seguradora olha o número, fala, olha, essa empresa tem capacidade de crédito, eu vou liberar 50 milhões de crédito para ela. Esse crédito, normalmente, ele vale mais ou menos, tá, por um ano, se ele tiver emissões, né? Se ele vem emitindo essa apólice, a gente só vai atualizando esse limite de crédito a cada nova demonstração financeira. Então, ela é mais fiel. Ela vai ser mais fiel do que a análise de crédito automática. Então, a gente parte da análise de crédito automática, mas sempre mirando na análise de crédito tradicional, porque ela vai ser mais sustentável ao longo do tempo. A gente vai conseguir trabalhar melhor esses clientes com análise de crédito tradicional. Hoje, eu, pessoalmente, só uso o portal e não busco, muitas vezes, informações financeiras da empresa quando eu vejo que é uma demanda pontual.
Quando é um advogado que me indica um depósito recursal, às vezes eu não tenho nem contato com a empresa, o advogado me indica, eu vou, emito, mando para o advogado, ele segue. Mas quando eu vou fazer um trabalho de substituição, de levantamento dos depósitos que essa empresa tem, das execuções trabalhistas que ela tem, o que ela tem de execução fiscal, enfim, cível, eu obrigatoriamente tenho que ter análise de crédito antes de qualquer negociação com essa empresa. Porque eu vou saber, eu vou conseguir sustentar isso. Eu vou falar, olha, você tem 3 milhões de crédito, você tem aqui, a gente faz o levantamento dos processos, você tem 2 milhões para poder substituir, vai custar isso, né? A taxa vai ser essa, não vai ter variação de taxa durante esse período. A gente precisa assinar o contrato de contragarantia, que a gente falou também na terça-feira, então eu consigo estruturar a operação dele, eu estruturo, implanto, né? Eu falo que é uma implantação, eu implanto o seguro-garantia judicial lá no jurídico da empresa, no setor financeiro da empresa, e a partir daí a gente vai, sim, atendendo as demandas e atualizando essas informações financeiras ao fechamento de cada exercício ou a cada balancete, a gente vai apenas atualizando essas informações. E aí, quando é feito dessa forma, essa mudança, não acontece uma mudança brusca, como eu coloquei aqui, de crédito, porque a seguradora ela já conhece aquela empresa, ela estudou aquela empresa, então ela tem confiança, a gente não tem mudanças repentinas nesse sentido. Então, eu vou deixar na plataforma esse material para vocês, vocês têm acesso. É um guia apenas para que a gente identifique, né, rapidamente, saber direcionar esses negócios. Eu vou voltar aqui para... E aqui, por fim, a gente vai dar um intervalinho aqui entre eu e a doutora, tá? Mas só para que eu finalize. Aqui é um resumo dos requisitos básicos de uma emissão de apólice de seguro-garantia judicial. A gente precisa da aprovação de crédito suficiente para a demanda, se é uma demanda pontual ou se é uma demanda recorrente, se é substituição, liberação de recursos, a gente tem que fazer esse estudo previamente. A gente precisa da assinatura do contrato de contragarantia. Claro que você está começando a trabalhar com a empresa, né? Fiz o estudo, aprovei, está tudo aprovado, ele mandou um depósito recursal hoje. Eu não preciso da assinatura do contrato de contragarantia, o mercado libera. Ah, mas ele precisa de uma execução. Eu vou pedir, muitas vezes, a liberação desse contrato de contragarantia para uma emissão, até que se regularize, mas o importante é que a gente tenha essa regularização o quanto antes, e, se possível, antes das operações, porque tudo vai ser mais fácil, a gente vai conseguir muito mais agilidade se esse contrato estiver assinado no momento do cadastro, né? Junto com essa prévia que a gente precisa fazer. Para as garantias trabalhistas, os depósitos recursais, a gente utiliza o valor da tabela do tribunal ou o valor informado, porque a tabela é o teto, a gente vai, acho que a doutora vai colocar aqui esses valores. A gente utiliza o valor da tabela, o teto da tabela, ou o valor informado para o advogado, quando forem valores inferiores, sempre acrescidos de 30%. A vigência mínima do seguro-garantia trabalhista é 3 anos, nada impede que a gente emita por 4 ou por 5. Eu tenho situações que a empresa quis emitir por 5 anos, que o jurídico se sente mais confortável emitindo as apólices por 5 anos, e todas as apólices devem ser acompanhadas da certidão de regularidade da seguradora, então a gente tem que trabalhar com a seguradora aprovada pela SUSEP, claro, e dos seus administradores, e assim como essa apólice precisa ter o registro na SUSEP, que é realizado 7 dias após a emissão da apólice. Para as garantias cíveis, a gente tem o acréscimo de 30%, a vigência mínima de 2 anos, não quer dizer que a gente precisa emitir obrigatoriamente por 2 anos. Eu sigo aqui nas cíveis, mesmo nas cíveis, 3 ou 4 anos, porque são processos mais longos. A certidão da seguradora e dos seus administradores. E para as garantias fiscais, os processos federais não precisa de um acréscimo de 30%. Para os processos municipais e estaduais, a gente precisa do acréscimo, e é importante seguir a portaria de cada estado ou de cada município. Se não houver uma portaria do estado ou do município,
se usa a portaria da União. A vigência mínima são de 2 anos. Eu não emito apólices fiscais por 2 anos, porque são processos longos. A gente precisa renovar essas apólices, a gente precisa manter essas apólices ativas, né? Existe uma cláusula de renovação dessas apólices. Então, eu não sugiro que a gente emita por 2 anos, porque é um prazo muito curto. E o que pode acontecer aqui? A análise de crédito da empresa pode mudar. Então, a seguradora ela é obrigada a se manter no risco, a menos que haja uma substituição, né? Que a empresa contrate uma outra seguradora ou dê um outro bem em garantia. Ela precisa se manter no risco, mas ela pode cobrar mais caro. Então, se o crédito daquela empresa mudou e a taxa mudou, né, comercialmente, a gente pode ter uma dificuldade com aquela empresa. Então, pensando nisso, pensando que os processos são de longo prazo, eu procuro emitir por 5 anos as garantias fiscais. E sempre acompanhada da certidão de regularidade, da seguradora dos seus administradores, e todas as apólices de seguro-garantia, independente da modalidade, elas são registradas na SUSEP. E na garantia judicial, isso é uma das condições obrigatórias. A gente precisa confirmar isso. Ou, na verdade, não é a gente quem confirma, né? Às vezes volta para que a gente confirme, mas o juiz e os seus assistentes é quem fazem essa confirmação de que a apólice é válida, de que a apólice está registrada na SUSEP. O seguro-garantia, ele é um trabalho de longo prazo. Então, eu trago essa frase aqui, né, de que a vida não é sobre criar... que a vida é sobre criar impacto, não é sobre criar uma renda. Então, para que a gente não pense no resultado financeiro imediato no seguro-garantia, que ele não vem, a gente vai se frustrar. A semana que vem a gente vai falar de prospecção, de onde estão esses clientes, né? Como é feito esse trabalho de identificação desses clientes. E eu já deixo aqui uma prévia de que a gente precisa fazer um trabalho de longo prazo. A gente não pode pensar na comissão imediata que a gente vai receber daquele negócio. Não é isso. A gente vai construir uma carteira de clientes, levar essa solução para a empresa, porque essa é sensacional, as empresas precisam conhecer isso, facilitam o dia a dia delas, ajuda financeiramente as empresas, recupera valores, né, libera valores indisponíveis, traz esse fluxo de caixa para a empresa. Então, eu repito mais uma vez que não tem nenhum outro produto de seguros que traga isso, né, que traga dinheiro para a empresa. E uma outra frase do Dr. Walter Polido, de quem eu sou uma admiradora, onde ele fala que todo seguro tem que ser útil para quem contrata. Então, mesmo o seguro-garantia, onde o tomador não é o beneficiário da apólice, ele é extremamente útil, porque ele libera dinheiro para a empresa, ele transita em todos os setores da economia, ele ajuda as empresas na sua atividade, né, no seu pilar principal, que é a sua atividade principal. E obrigada mais uma vez. Aqui, essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês. Vocês já têm, acho que todo mundo aqui já tem meu contato. E eu vou passar a palavra para a doutora, mas antes a gente vai fazer um intervalinho. Instituiu a semana passada que são 7 minutos, nem 10, nem 5. São 7 minutos. Então, a gente para uns 7 minutos e volta daqui a pouquinho com a doutora Graziella. Combinado? Oi, Simone, eu só vou deixar já minha tela compartilhada aqui. Joia. Tá? Já vou, porque se cair, dá tempo de eu voltar. Acho que já está liberado aqui. Tá liberado. Pronto. Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho que agradecer a Simone pelo convite de participar desse curso.
Eu fico muito grata, muito feliz de compartilhar conhecimento. Eu tenho como missão aí tentar simplificar o seguro. Não tive contrato de seguros na faculdade, eu sempre tive que buscar fazer cursos fora da faculdade para poder compreender o contrato de seguros. Ele é muito típico, muito peculiar, então eu acredito que ainda tem muito a ser conhecido. O judiciário não conhece o contrato de seguros, advogados também não conhecem. E o seguro garantia judicial, ele é um produto excelente para as empresas, mas as pessoas não têm conhecimento, até mesmo os juízes não têm o conhecimento desse produto. E preparando as aulas, né, porque eu já dou aula com a Simone já faz um tempinho, eu fiz essas pesquisas da possibilidade de você usar o seguro garantia judicial em processos cíveis, e eu fiquei assim surpresa de como já tem decisões e a possibilidade de você utilizar o seguro garantia judicial em processos cíveis. Trabalhistas e fiscais já é mais conhecido, mas os processos cíveis vocês vão se surpreender, porque tem muitos casos, muitos cases, que é bem interessante. Então, vamos lá. E se alguém tiver dúvida, pode me interromper, que não tem problema. Processos cíveis, né? O novo Código de Processo Civil, que não é, né, tão novo assim, porque ele é lá de 2015, ele visou assegurar, né, para o executado uma execução proporcional e equilibrada, né? E aí ele permitiu, porque já era previsto no código anterior a substituição pelo seguro garantia judicial, mas o novo Código de Processo Civil ele equiparou a apólice a dinheiro, a espécie. Então, ele trouxe essa garantia e essa visibilidade dentro do processo. E aí, o que acontece? O seguro-garantia judicial ele é considerado uma opção mais atrativa e menos onerosa para o executado, né, para o requerido, porque daí, conforme eu expliquei na aula anterior, existem várias nomenclaturas com relação a cada processo. Então, cível pode ser requerido, no processo fiscal executado e no processo trabalhista pode ser reclamado. Então, aí vai depender de cada processo. Então, trouxe para o mercado essa possibilidade e eu vejo aí uma grande possibilidade para os corretores. Então, vamos lá. Nos processos cíveis, a gente tem o processo de conhecimento, o cumprimento de sentença definitivo e provisório, os procedimentos nos juizados especiais, que é a Lei 9.099 de 95, que ela não está dentro do CPC, ela é uma lei específica, e o processo de execução, que está dentro do Código de Processo Civil, a partir do artigo 771. E aí agora eu vou falar cada um desses procedimentos. O processo de conhecimento. O que é o processo de conhecimento? Ele é um processo que vai se discutir mérito. Quem está certo, quem está errado, vai ter produção de prova, oitiva de testemunha, e aí é um processo longo, que daí o juiz ele vai verificar as alegações tanto do autor quanto do réu para proferir uma sentença. Então, a gente pode ter como exemplo aqui uma ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Então, vai se apurar quem foi responsável pelo acidente, qual o valor da indenização, se porventura tiver lesão corporal, vai ser realizada uma perícia para verificar se a pessoa ela teve aí uma incapacidade laborativa, quanto tempo que ela ficou sem trabalhar, quais os lucros cessantes. Então, é um processo mais longo, onde existem várias produções de provas para poder chegar aí ao proferimento da sentença. E dentro do processo de conhecimento, a gente pode ter a tutela de urgência, ou seja, dentro dessa demanda, a gente pede para que o juiz decida sobre algum assunto anteriormente à sentença. Então, a gente pode colocar como, por exemplo, uma ação de medicação. Quando você pede uma medicação para um plano de saúde, você pede essa tutela de urgência para que o plano de saúde acabe comprando a medicação antes mesmo do juiz decidir se está previsto no contrato ou não, se ela está isenta de comprar essa medicação. Então, pede uma antecipação de uma decisão antes da sentença.
E aí o que acontece? Você antecipando uma decisão, você não sabe no processo de conhecimento se você tem razão ou não, se você tem realmente aquele direito. Então, se você for pensar, é um risco também para a outra parte, ela não ter uma garantia, antecipar uma decisão que pode ser muito bem modificada numa sentença e elevar o valor, né, disponibilizar um valor. Então, quando você pede a concessão de uma tutela de urgência, e o juiz pedir essa caução, porque existem possibilidades, por exemplo, quando a pessoa ela tem justiça gratuita, ela não vai precisar prestar caução. Mas se for empresa, que é o foco aí do seguro garantia judicial, ela vai ter que fazer um depósito judicial e pode ser substituído pelo seguro garantia judicial. E aqui tem um exemplo muito legal, que é um mandado de segurança para anulação de um ato licitatório. Aí foi pedido a tutela antecipada e o juiz pediu que a empresa efetuasse a caução, né, no valor de R$70 mil. E aí você vê que ele já coloca na decisão dele, né, essa alternativa de oferecer o seguro-garantia para o cumprimento da ordem. Então, antes da sentença, houve esse pedido de liminar, o juiz concedeu desde que fizesse a caução. E aí ele já deu essa possibilidade para a empresa de substituir pelo seguro-garantia judicial. Cumprimento de sentença, né? O que é o cumprimento de sentença? No código antigo do CPC, a gente falava execução de sentença, mas agora mudou essa nomenclatura. Nós falamos cumprimento de sentença, mas ainda há várias pessoas que acabam colocando execução de sentença. Então, o que é o cumprimento de sentença? É quando já tem ali uma decisão judicial e você vai tornar efetiva aquela decisão do juiz. E a sentença e o acórdão, ele é um título judicial, tá? Então, ele pode ser definitivo e provisório. O cumprimento definitivo é quando já transitou em julgado o processo, não tem mais recurso, aí você já entra com esse cumprimento de sentença definitivo. Quando tiver algum recurso para ser julgado ainda e não foi conferido o efeito suspensivo, você pode pedir o cumprimento de sentença provisória. Às vezes, o recurso especial, se não for conferido aí um efeito suspensivo, a pessoa ela já pode entrar com o cumprimento de sentença provisória. Então, no cumprimento de sentença definitivo, como já é um título judicial transitado em julgado, não se cogita aí a prestação de caução, a pessoa já é intimada para fazer o pagamento. Mas, como toda regra, existe uma exceção. Quando você entra com um cumprimento de sentença definitivo e é apresentado o cálculo, você pode impugnar o cálculo apresentado. Às vezes houve um equívoco, a pessoa acabou pleiteando um valor a mais, vamos supor que houve uma sentença parcial e deixou de dar ganhos para ele de algum valor, mas lá no cumprimento de sentença ele acaba incluindo esse valor que não era devido, né? Então, você pode, né, depositar o que você acredita ser correto e o valor excedente você pode substituir pelo seguro garantia judicial. Então, você vê até que no cumprimento de sentença definitivo existe aí uma possibilidade. E olha que essa decisão não é tão nova assim, é de 2014. Aí ele coloca aqui que pode substituir o seguro garantia judicial, né, com os requisitos ali na vigência de 3 anos, que o juiz exigiu, para que possa discutir esse valor que está sendo cobrado a mais. E no cumprimento provisório, aí fica, acho que, mais fácil, porque você ainda tem um recurso pendente, então essa decisão ela pode ser reformada. Então, no cumprimento de sentença provisório, você presta a caução para poder ter efetividade ali na sentença. Então, você pode substituir na sentença provisória, na execução, no cumprimento de sentença provisória. E aqui a gente tem uma decisão, aqui já é de 2020, que coloca essa possibilidade, né, de equiparar o depósito em dinheiro e
já substituir pelo seguro-garantia judicial. Esse aqui no cumprimento de sentença definitiva. Opa, desculpa, provisória. E a ação de execução, né? A ação de execução, ela está inserida dentro do Código de Processo Civil, ela é totalmente específica, a partir do artigo 784, o Código de Processo Civil, ele dita as regras da ação de execução, e a ação de execução, ela tem que ser um título, você tem que ter um título extrajudicial, né, diferente do título judicial, que é a sentença ou acordo, você tem que ter esse título extrajudicial. E um exemplo de título executivo extrajudicial muito comum é um contrato de locação. Então, se o contrato de locação tiver assinaturas, reconhecimento de firma e testemunhas, ele é um título executivo extrajudicial. E aí a pessoa ela pode entrar com a ação de execução sem discutir locação, sem discutir mérito, a pessoa ela já tem um título ali com uma obrigação certa, líquida, exigível, e aí segue esse procedimento do 784 do Código de Processo Civil. Então, você tendo esse título executivo, você vai ajuizar a ação de execução e o devedor ele tem o direito de fazer a sua defesa, né, que é os embargos à execução. E para você fazer os embargos à execução, você precisa garantir o juízo para ter um efeito suspensivo no processo. Então, o que acontece? Você pode apresentar defesa sem prestar caução, só que daí a execução ela acaba seguindo o rito normal. Então, vamos colocar aqui que a gente tem um processo de execução, e aí você entra com o embargo, ele vai correr junto, em apenso, com o processo de execução. Se você prestar caução, se você substituir a penhora, a caução para o seguro-garantia judicial, dá direito ao embargante de suspender a execução e ele não vai ter nenhuma penhora de seus bens. Aqui você vê esse direito de apresentar a defesa, ela está prevista no artigo 914. O executado, independente de penhora, depósito ou caução, poderá opor a execução por meios de embargos. Mas para que essa execução seja suspensa, o devedor deverá prestar caução, que está previsto no artigo 919 do Código de Processo Civil. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. E eu vejo aqui uma grande possibilidade para as empresas, porque você apresentar uma defesa, apresentar uns embargos e não prestar caução e continuar a execução, corre um risco muito grande. Hoje mesmo, até compartilhei com a Simone uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que um escritório de advocacia ele não fez esses depósitos judiciais em processos e os sócios das empresas tiveram aí bloqueio de contas no valor de mais de R$80 mil. E isso implica em perder negócios, né? Uma expectativa de negócios para os sócios. Então, aí o escritório até acabou sendo condenado aí na responsabilidade civil. Aí aqui que eu coloquei, né, que eu acredito que tem um forte impacto, é uma possibilidade excelente para as empresas de poder suspender aí as suas execuções cíveis. E aqui nós temos, dentro da execução do título extrajudicial, essa jurisprudência também admitindo a substituição. E você vê, né, foi contra uma decisão que indeferiu a substituição da penhora por seguro-garantia judicial. E essa decisão ela foi reformada. Então, você vê, mesmo que um juiz singular lá de primeira instância, ele não aceite o seguro-garantia judicial, quando você apresenta um recurso, o tribunal acaba reformando e admitindo essa substituição. E olha que também essa decisão não é tão nova assim, ela é de 2017.
Os juizados especiais cíveis, eu não achei nenhuma jurisprudência com relação à apólice de seguro-garantia judicial no procedimento da Lei 9.099, mas eu acredito que, com base nesse artigo 53 da lei, será permitido futuramente, né, a pessoa enxergando que pode colocar aí um seguro-garantia judicial nessa possibilidade, logo a gente vai ter decisões aí permitindo a substituição. Por quê, né? Porque os títulos, você pode entrar com título executivo extrajudicial dentro do juizado especial, respeitando aí até 40 salários mínimos. Então, o teto máximo da lei 9.099 é os 40 salários mínimos. Então, efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos. Aí eu acredito que na hora que ele oferecer os embargos, ele já pode pedir aí a substituição da penhora por um seguro-garantia judicial. O juizado, muitas empresas são demandadas em juizados especiais cíveis, porque a pessoa ela não precisa de advogado até 20 salários mínimos. Então, é uma possibilidade de pessoas com poucos recursos processarem empresas como telefonia, de energia, de água, saneamento. Então, existem muitas demandas contra empresas no juizado especial. Multa administrativa. Aqui também é bem interessante essa questão de multa administrativa. Eu peguei aqui uma jurisprudência do PROCON, que realizou uma multa. E quando há uma multa administrativa e você discorda dessa multa administrativa, você pode discutir judicialmente se essa multa ela é admissível ou não. Então, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas poderão ser multadas também, é uma possibilidade aí também de se discutir em juízo se a multa aplicada está correta ou não. E aí aqui você consegue fazer o seguro-garantia judicial para suspender a cobrança. Então, quando você vai discutir a multa administrativa em um processo judicial, você precisa fazer o depósito do valor da multa. Então, em vez de você fazer o depósito do valor da multa, você já pede essa substituição pela apólice de seguro. Então, aqui, essa decisão ela já permitiu que dentro dessa discussão de multa, de se substituir pelo seguro-garantia judicial. Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, existem aí duas possibilidades, né, de usar o seguro-garantia judicial. A primeira é no depósito recursal. E por que existe esse depósito recursal na esfera trabalhista? Porque, primeiro, que a verba é alimentar, né? Porque discute aí as relações de trabalhadores empregados. Então, ela tem um caráter alimentar. Então, quando há uma sentença condenatória, esse depósito recursal ele é uma antecipação dos valores fixados em sentença. Esse é o objetivo, é ter uma antecipação. E hoje o valor do depósito recursal é de R$ 10.986,80. Então, para a empresa recorrer, ela é obrigada a recolher esse valor. E aí você já pode, já está bem unânime que você pode substituir o depósito recursal pelo seguro-garantia judicial. E os que já têm, né, depósito em dinheiro, você também já pode fazer esse levantamento e substituir pela apólice. E aí, aqui a gente tem já uma jurisprudência, um mandado de segurança, que foi solicitado expressamente aí para poder substituir o depósito recursal por um seguro-garantia judicial. Essa decisão já é um pouco mais recente, ela é de 2020. E tem a execução trabalhista, né, que é um pouco parecido com o cumprimento de sentença lá no cível. Então, você vê que cada área, cada ramo do direito, eles têm uma nomenclatura diferenciada. Aqui é a execução trabalhista, que é um cumprimento de sentença parecido com o cível. Então, vai haver ali uma liquidação dos valores, mas precisa garantir o juízo para você discutir se aquele cálculo trabalhista está correto ou não. Então, você consegue substituir aí a caução
pelo seguro-garantia judicial, enquanto se discute aqueles valores já calculados pela liquidação. Porque eu não faço área trabalhista, mas aí eu sei que eu tenho um cálculo feito até pela própria Justiça do Trabalho, a parte também pode apresentar os valores, e tem que ficar de olho também nessa questão do prazo, né? Porque a apresentação do seguro-garantia judicial tem que ser aí no prazo de 48 horas, né, da intimação da parte condenada. E aqui a gente tem uma jurisprudência dentro da Justiça do Trabalho na execução trabalhista também, permitindo que substitua o valor da penhora pelo seguro-garantia judicial. Essa decisão também é de 2020. E, lógico, né, respeitando aí os requisitos, né, que falamos anteriormente na aula de terça-feira, respeitando os requisitos impostos aí pela Justiça do Trabalho. E a execução fiscal, ela é um procedimento especial também. Então, tem uma lei específica para a execução fiscal, então ela segue todo o rito da lei, e com a reforma também da lei de execução fiscal, ela trouxe essa possibilidade de, por meio do depósito, aí, substituir o seguro-garantia judicial. Então, foi alterado o artigo 7º, permitindo aí se não for paga a dívida nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros, multa de moras, encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução, observadas as seguintes ordens. Aí ele coloca, né, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial. E isso é muito bom para as empresas, de não ter que dispor de tanto valor, porque execução fiscal, às vezes, são valores altíssimos, um pouco diferente da Justiça do Trabalho, que é um valor menor, mas a execução fiscal e até mesmo a execução civil, os valores podem ser milhões, né? Podem com certeza, atrapalhar o fluxo de caixa da empresa. E aí aqui nós temos também uma jurisprudência permitindo o seguro-garantia judicial dentro do tributário, do direito trabalhista, permitindo aí essa substituição. E é isso. Alguma dúvida? Falei muito rápido? Gente, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum tipo de colocação, alguma observação? Eu tenho uma dúvida. Inclusive, eu tive essa pergunta hoje, e aí lembrei imediatamente de você trouxe o assunto agora. E aproveitando, gente, o seguro-garantia, a gente tem um clausulado padronizado, né? Tem a circular 477, mas nenhum processo é igual ao outro. A gente não recebe, porque cada demanda, cada empresa tem uma história, cada empresa tem uma necessidade. Então, por mais que o seguro-garantia ele tenha um clausulado padronizado, as demandas são diferentes. E o que eu recebi hoje, doutora, é a substituição de um depósito em tutela de urgência. Ele fez já o depósito em dinheiro, o dinheiro já foi realizado, né, o pagamento, e ele quer liberar isso mediante o seguro-garantia judicial. Eu nunca tive uma substituição na área civil. Assim, que eu lembre, não. E de tutela de urgência também não. Não, é o mesmo critério, né? Eu imagino que sim, que é possível. Sim, é possível sim. Que é só pleitear a substituição. Só pleitear a substituição. Não tem problema nenhum. Até, inclusive, aquela decisão, ela fala justamente de pedidos de liminar, né? Que é essa tutela antecipada, de você poder, quando o juiz determina que você preste a caução, você pode substituir. Então, se a empresa quiser até utilizar aquela jurisprudência, está bem enquadrada no caso. Ah, perfeito. Ótimo. Inclusive, aquela jurisprudência, o que chamou a atenção, ótimo.
Fabiana está falando que já subscreveu riscos assim, de substituição em tutela, ótimo. Então, já é uma demanda, assim, as substituições que eu venho realizando são da área fiscal e da área trabalhista. Sim, Assim, o cível ainda precisa ser apresentado para as empresas, para o jurídico, precisa conversar com os advogados, porque os advogados que normalmente não têm conhecimento na área de seguros, só tem quem realmente trabalha na área, não é? Então, assim, eu acho que é muito difícil eles visualizarem essa possibilidade de uma tutela antecipada de substituir pelo seguro-garantia judicial. Essa possibilidade também, dentro da execução civil, de você conseguir um efeito suspensivo na execução, eu acho que também é bem importante, porque tem muitas empresas, eu já peguei vários processos, que ela não faz esse depósito, então a execução continua correndo, tem bens penhorados, valores bloqueados, então é bem interessante ofertar isso para a empresa dentro de uma execução civil também. Gente, quando a gente fala em substituição, a gente fala da substituição do processo novo, né, de permitir que a empresa garanta os seus processos sem paralisar capital, sem imobilizar, sem mexer no fluxo de caixa, e substituir e liberar os processos passados. A gente faz esse trabalho junto aos clientes, assim, e eu acho que é importantíssimo realizar esse trabalho junto ao cliente de levantamento desses processos, de identificar o quanto ele tem de recursos ou na Justiça do Trabalho, em processos cíveis, em processos fiscais, e propor essa liberação. Quando a gente propõe essa liberação, a gente emite uma apólice para cada processo, né, para cada demanda, e os advogados peticionam, solicitam ao juiz a substituição, a liberação do recurso mediante a apólice de seguro, caso a caso, um a um, mas a gente costuma emitir, por exemplo, lotes de apólices, principalmente na Justiça do Trabalho, onde a gente tem os depósitos recursais. Então, você levanta lá uma empresa com 100 processos, 200, 300, 500 processos, às vezes, é claro que isso é negociado com a empresa, às vezes a empresa decide realizar toda a substituição de uma vez, então a gente emite todas as apólices de uma vez e os advogados vão peticionar isso, ou ele vai trabalhando também aos poucos, assim, vai trabalhando à medida que ele vá escolhendo os processos e realizando essas substituições. Mas isso as grandes empresas já vêm fazendo desde o ano passado, logo que saiu a decisão do Conselho Nacional de Justiça. As empresas menores não têm informação, né? A informação não chega com tanta facilidade, então, às vezes ainda não tem conhecimento, e mesmo as grandes empresas, a gente tem vários exemplos aqui, eu tenho vários exemplos que eu venho trabalhando, de empresas que são muito grandes e que não contratam seguro-garantia porque o seu jurídico interno ainda não tem conhecimento. Eu conversei com um cliente meu que trabalhava em um grande hospital aqui na maternidade de Campinas, e ele trabalhava no financeiro, e ele relatou a dificuldade que era para ele receber do jurídico para realizar depósitos. Isso daí mexia com todo o fluxo dele, o planejamento. E aí eu até perguntei se o escritório não tinha oferecido para a empresa o seguro-garantia judicial, e ele falou que não. Então, você vê, é uma empresa grande em Campinas e que traz uma grande dificuldade ficar pedindo depósitos para o financeiro, porque e às vezes, como às vezes o escritório ele trabalha com massificados, os prazos vão muito em cima para o advogado, às vezes, solicitar um pagamento, então pede para o dia seguinte ou para a cada 2 dias. Então, imagina, isso daí impacta muito no fluxo de caixa da empresa. Muito. Gente, vocês querem fazer algum tipo de colocação, alguma dúvida? Marcos, tudo bem por aí? Tudo certinho? Daniele? Talvez seja um pouco mais difícil quando a pessoa ela não tem um conhecimento jurídico, né, para entender essas possibilidades. Mas também estou à disposição, caso no decorrer surjam esses pensamentos, essas dúvidas, essas reflexões, não é, Simone? A gente vai aí esclarecendo as dúvidas que forem surgindo. Sim. No geral, todos os processos podem ser utilizados seguro-garantia judicial. A gente tem em mente isso, aprovar o crédito, né? Sim, sim.
E é muito importante, eu acredito que seja um produto aí que tem que ser muito bem trabalhado para os corretores, trazer essas informações, porque as empresas não têm, os advogados não têm, advogado trabalhista, eles não têm essa informação, tem que levar isso para eles poderem oferecer para as empresas essa solução, ainda mais nesse momento de crise que estamos vivendo. Muitas empresas aí estão numa crise financeira muito grande e poder levantar esses valores é essencial. Com certeza. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a companhia, a participação de vocês. A aula vai ficar gravada, eu vou finalizar a gravação agora. Na próxima terça, a gente tem a última aula, né? Onde a gente vai falar de prospecção, de identificação dos clientes. A gente vai trazer outros exemplos do dia a dia, outras situações, né, do dia a dia. E eu só tenho que agradecer a todos vocês, a doutora Graziella, mais uma vez. Eu que agradeço. E boa noite para vocês. Boa noite a todos.